estudantes do terceiro ano! Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra. Na aula de hoje, nós iremos precisar do seu caderno, do lápis, da borracha, do apontador, lápis de cor e nós vamos precisar também de 2 pedacinhos de papel. Isso mesmo, você vai precisar de papel para fazer 2 plaquinhas. Então pode ser retalhos de papel que você tem aí na sua casa, só para nós brincarmos com as plaquinhas na hora da atividade. Combinado? Eu vou já passar ao registro das informações da aula de hoje. Então você vai registrar as informações e daí você vai separar essas 2 plaquinhas de papel, combinado? Então você vai abrir o seu caderno e vai colocar a data, aula de língua portuguesa e o seu nome. Não esqueça de separar as 2 plaquinhas de papel. Tempo para você. Separou as 2 plaquinhas, fez o seu registro? Muito bem. Então vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Vamos lá. Na aula anterior, nós concluímos a leitura do livro Cocô de Passarinho, da autora Eva Fornari. Respondemos perguntas rimadas sobre algumas situações lá do conto. Nós também refletimos sobre o sentido da palavra entusiasmados. Consultamos o dicionário para descobrir o sentido dessa palavra. Vocês identificaram em imagens aquelas que refletiam situações em que as pessoas estavam agindo com entusiasmo. Registraram no caderno de vocês uma situação que vocês viveram de forma entusiasmada e nós terminamos a nossa aula brincando de jogo da memória. Na aula de hoje, nós vamos continuar refletindo sobre o conto Cocô de Passarinho, da autora Eva Fornari. Hoje, nós vamos pensar sobre a sequência de acontecimentos lá da história. Vejam lá na tela que eu trago vários acontecimentos resumidos de maneira mais sintetizada. São frases curtas que contam o que aconteceu na história.
Se vocês observarem, essas frases estão embaralhadas, não estão na ordem em que a história acontece. Todo conto, toda história tem uma sequência lógica. Os fatos têm uma ordem de irem acontecendo para que a história tenha sentido, não é mesmo? Então agora vocês vão me ajudar a organizar essa sequência. Olhem aí na tela novamente. Vejam lá, vamos ler o que está escrito embaixo de cada imagem? Eu vou ler para vocês, acompanhem lá. Reunião e conversa, surgimento de plantas nos chapéus, usar chapéus, nascimento dos filhos, cocô na cabeça, passagem do vendedor ambulante e festa do chapéu. Agora nós vamos organizar essa sequência. Vejam, eu trouxe aqui no quadro essas imagens que vocês viram na tela e essas imagens aqui no meu quadro estão acompanhadas por palavras, porque assim como eu resumi a história em frases, eu consigo estabelecer uma sequência de palavras que também posso organizar a sequência lógica dessa história. Então, eu coloquei só a palavra cocô, plantas, festa, praça, vendedor, filhos e chapéu. E agora aí da sua casa você vai me ajudar a organizar os fatos da história na ordem que eles aconteceram, na ordem em que a autora contou para nós. Lembram lá do comecinho da história como ela começa falando? Ela começa falando da reunião dos moradores na praça. Então, eu vou trazer aqui para baixo essas imagens com palavras e vou começar a organizar aqui em cima a sequência. Então, o primeiro fato que é narrado para nós é que os moradores se encontravam na praça. E aí, qual é o próximo fato? O que acontece? O que a autora conta para nós que acontecia com esses moradores? Que eles tinham um problema. E que o problema era que os passarinhos faziam cocô na cabeça deles. Então, o próximo fato é esse. Próxima imagem, próxima palavra. Vimos ainda que os moradores ficaram cansados de ver isso acontecendo e resolveram encontrar uma solução. Qual foi a solução encontrada por eles? Isso mesmo, que eles iriam utilizar chapéus. Então, a próxima palavra aqui da nossa sequência de acontecimentos da história é a palavra chapéu. Os moradores passaram a usar chapéus. E aí, o que acontece na história depois disso? Quem que aparece na história? Aparece o vendedor. O vendedor de flores e sementes aparece, os passarinhos comem algumas dessas flores e sementes e depois disso, devido a eles terem comido essas sementes, o que acontece? Começam a surgir, isso mesmo, plantas nos chapéus. Vejam que nós só temos agora mais 2 fatos que nós temos que acrescentar à nossa sequência. A partir desse momento em que começam a nascer plantas nos chapéus, os moradores vão mudando as opiniões deles, a conversa e tudo na cidade vai ficando mais alegre e divertido. E eles resolvem então fazer isso mesmo, uma festa. E para essa festa, a festa de 1 ano que eles estavam utilizando chapéus, eles resolvem convidar o vendedor. Isso aí. E como que termina essa história? Qual é a palavra que vai aqui para finalizarmos a sequência de acontecimentos? É filhos, porque nós vimos, a autora nos conta que a cidade ficou muito mais animada com o nascimento dos filhos dos moradores, certo? Agora eu vou colocar aí na tela para vocês verem essa organização, essa sequência. Vejam as frases organizadas. Vamos ler novamente? Reunião e conversa na praça, cocô na cabeça, usar chapéus, passagem do vendedor ambulante,
surgimento de plantas nos chapéus, festa do chapéu e nascimento dos filhos. Agora vocês vão registrar no caderno de vocês a sequência de palavras que nós estabelecemos aqui no quadro. Então, observem lá na tela. Lá no seu caderno, você vai numerar. São 7 fatos que nós organizamos em sequência. Registre os números na ordem em que eles estão aparecendo ali, as palavrinhas do lado, estabelecendo a sequência de fatos do conto Cocô de Passarinho. Tempo para vocês registrarem.
conferiu o seu registro no caderno? Tá tudo certinho? Então vamos continuar. Agora nós vamos precisar dos 2 pedacinhos de papel para fazermos as plaquinhas que eu pedi para vocês. Porque nós vamos brincar agora de verdadeiro ou falso. Isso mesmo, eu vou colocar algumas imagens e algumas frases na tela e vocês vão ter que pensar se aquela frase é verdadeira ou se ela é falsa. Então, para isso, você vai fazer as plaquinhas. Em uma plaquinha, você vai colocar a letra V de verdadeiro. E na outra, você vai colocar a letra F de falso. Certo? Vou dar um tempinho para você fazer, bem rapidinho, que é só para fazer essas 2 letras nas plaquinhas. E a gente já começa a brincar de verdadeiro ou falso. Plaquinhas na mão, então nós vamos começar. Então, primeiro eu vou mostrar uma imagem, vou ler uma frase e você pensa se aquela frase é verdadeira, você levanta a plaquinha com a letra V. Se você acha que a frase é falsa, você levanta a plaquinha com a letra F. Agora você não vai registrar no caderno, é só pra gente brincar e pensar juntos. Vamos começar então? Olho na tela para a primeira frase. Olha só essa imagem. Verdadeiro ou falso? Os moradores mostraram entusiasmo em usar chapéus. Lembram da aula anterior que nós vimos o sentido da palavra entusiasmo? Olhem bem a imagem que está aparecendo na tela. Será que esses moradores estão se demonstrando entusiasmados? Então levanta sua plaquinha aí. V ou F você levantou? Vamos conferir? Essa frase é falsa. Os moradores não demonstraram entusiasmo. Olha a expressão deles. Eles não estão entusiasmados. Eles apenas colocaram o chapéu e se dirigiram à praça. Você vai pensar ainda sobre essa mesma imagem. Eu tenho outra frase para você pensar se ela é verdadeira ou falsa. Vamos lá? Atenção! Os moradores levavam seus próprios bancos para a praça. Verdadeiro ou falso? Vocês lembram que lá no comecinho da história, quando aparecem os moradores, eles já aparecem sentados nos bancos da praça. Mas olhem de novo essa imagem aí na tela. Olha só os bancos nas mãos dos moradores. Então, essa frase é verdadeira ou falsa? Levanta sua plaquinha. Já vamos conferir. Então, professora, verdadeiro ou falso? Essa frase é verdadeira. A gente vê que cada um carrega o seu banco e leva para a praça. Então, não é uma praça comum como nós estamos acostumados a ver, que já tem bancos para se sentar. Na praça da cidade, lá do livro Cocô de Passarinho, os moradores levavam seus próprios bancos para se sentar. Vamos continuar? Se você não acertar, não tem problema. Lembre-se que nós estamos numa brincadeira, estamos pensando juntos. Vou trazer mais uma imagem para você. Olho na tela. Olha essa imagem. E eu já trago a próxima frase que você vai pensar se é verdadeira ou falsa. A expressão do morador com o pé de tomate no chapéu indica curiosidade.
Olhem bem para a expressão do morador com o pé de tomate. Lembrem que lá na história, o pé de tomate era o que tinha o ninho. Então, olhando para a expressão dele, você acha que essa frase é verdadeira ou falsa? Será que ele está curioso? Levanta sua plaquinha aí em casa. Levantou? Vamos conferir então? Essa frase é verdadeira. Olhando para o rosto dele, a posição da mão, o olhar, a gente pensa que ele está curioso, ele deve estar pensando, mas o que é que esse ninho está fazendo aí? Certo? Ainda sobre essa imagem, eu vou trazer mais uma questão. Então, olha lá na tela novamente. Eu coloquei contornado para você ver o morador com o pé de tomate e demonstrando curiosidade. Agora vem a próxima frase. A expressão da moradora de chapéu preto indica surpresa. Olhem para a moradora de chapéu preto. Olha a expressão do rosto dela. Será que ela está surpresa com o que ela está vendo? Levanta sua plaquinha em casa. Verdadeiro ou falso? Vamos conferir? Olhem lá. Essa frase é verdadeira. Olha o rosto dela. Ela pensa, olha só, o que será que esse ninho está fazendo aí? Então, a expressão dela indica surpresa. Vamos lá, vamos continuar a brincadeira? Tenho mais uma imagem e mais duas frases para vocês. Olho na tela. Olha só, essa imagem é a imagem da festa do chapéu. E eu trago essa frase para você dizer se é verdadeira ou falsa. Durante a festa, um dos pássaros brincava de equilibrista. Você sabe o que é um equilibrista? Pensa lá. Será que o passarinho está se equilibrando em alguma coisa durante a festa? Olha bem para a imagem. Levanta sua plaquinha. É verdadeiro ou é falso? Vamos conferir? Essa frase é verdadeira. Olha lá o passarinho brincando de equilibrista lá na festa. E agora a última frase. Vamos lá? Os filhotes de passarinho não participaram da festa. Será que eles não estavam presentes na festa? Olhem bem a imagem. O que você pensa? Os filhotes, lembram aonde estava o ninho? Em qual das plantas em que ele estava? Será que eles participaram da festa? Verdadeiro ou falso? Levanta sua plaquinha aí em casa. Levantou? Vamos conferir? Essa frase é falsa. Nós estamos vendo os passarinhos e os filhotes ali. Então, eles participaram sim da festa. Certo? Gostaram de brincar de verdadeiro ou falso? Então guardem essas plaquinhas aí na casa de vocês e vocês podem, quem sabe, continuar a brincadeira com os seus familiares. Combinado? Agora sim, você vai registrar no seu caderno as próximas questões que eu vou fazer para vocês. Temos duas perguntas também sobre imagens lá do conto Cocô de Passarinho. E agora você vai registrar a cor da pergunta e a letra da resposta. Vamos começar? Agora registre no caderno. Vamos lá? Atenção! Então você vai registrar lá no seu caderno que de azul você vai identificar qual personagem está sempre acompanhado deste cão. Olha esse cãozinho, ele aparece várias vezes lá no conto Cocô de Passarinho. Você percebeu a presença dele? Esse cão, ele está sempre acompanhado de um dos personagens. Então, eu vou colocar esses personagens na tela e você vai identificar, certo? Então, lá, temos a personagem que está indicada pela letra A. Será que é o personagem da letra B, da letra C, da letra D, da letra E, da letra F ou da letra G? Então, lá no seu caderno, você coloca lá um quadradinho azul e você anota a letra que corresponde ao personagem que está sempre junto desse cão. Registra lá no caderno e eu já volto para conferir.
E então, conseguir identificar? Foi difícil? Teve que pensar bastante? Ficou em dúvida? Vamos conferir então. E o personagem que está sempre acompanhado deste cão é o personagem da letra F. Isso mesmo. Vejam aí, eu trouxe algumas imagens do livro onde aparece sempre o cãozinho. Está no colo do personagem ou caminhando junto com ele. E também em outras imagens do livro ele está sempre acompanhado desse personagem. E vocês perceberam que tem mais um cãozinho nessa história? Olha só, é outro cão, apesar de ser parecido com o anterior. Esse cão apareceu na história com qual personagem? Ele não está desde o início da história. Ele aparece com um personagem. Que personagem é? Vou colocar os mesmos personagens que nós já vimos na questão anterior. E agora você vai registrar lá no caderno. Faz um quadradinho vermelho e coloca a letra correspondente ao personagem que você acha que apareceu junto com esse cãozinho lá na história. E então, conseguiram lembrar qual é o personagem que acompanha esse cãozinho? Em que momento da história que ele aparece, acompanhado por quem? Vamos ver? Olho lá na tela. É o personagem da letra E. Isso mesmo. Ele chega junto com o vendedor ambulante. Veja na próxima imagem que eu trago para vocês, reprodução lá do livro, que esse cãozinho chega junto com o vendedor ambulante na pequena cidade. Bacana, não é mesmo? Então, lembram que eu já falei para vocês que cada vez que a gente vai prestando atenção, nós vamos vendo mais e mais detalhes, a autora vai nos dando mais e mais pistas que vão complementando o sentido da história que ela quer contar para nós. Agora, eu quero que vocês pensem comigo sobre um trechinho do texto. Vamos lá? Acompanhem que eu vou fazer a leitura na tela para vocês. Todos os dias, os passarinhos faziam cocô na cabeça deles, e isso os deixava bastante aborrecidos. Quando eu fiz a leitura dessa frase, vocês conseguiram perceber quem é o deles a que a autora está se referindo? Ela está falando dos moradores. Nós sabemos quantos são os moradores porque ela nos conta que tinha poucos habitantes, tinham apenas 6 habitantes, não é mesmo? Mas se alguém ler esta frase isolada, sem saber que eram 6 habitantes lá na cidade, será que tem como a pessoa saber quantas eram esses moradores, quantos habitantes tinham na cidade? E se a gente fosse escrever esta frase e fosse trocar a palavra moradores, que apesar de ela não aparecer no texto, mas eu quisesse fazer referência a pessoas. Como será que essa frase ia ficar? Será que ia mudar muita coisa nela? Acompanhem aí que eu vou colocar a frase para vocês então.
Todos os dias, os passarinhos faziam cocô na cabeça delas, e isso as deixava bastante aborrecidas. Então, agora eu estou fazendo referência a pessoas. Então, a palavra deles teve que ser alterada, ela virou delas. Eu falei, isso os deixava quando me referi a moradores. Agora me refiro a pessoas, então eu tenho que usar essa frase no feminino. Isso as deixava bastante aborrecidas. Também nesse trecho, a gente está falando de passarinhos, mais de um. E se eu quisesse escrever essa frase falando de apenas um passarinho, como será que a frase ficaria? Será que mudaria muita coisa? Vamos acompanhar? A frase ficaria assim: todos os dias, o passarinho fazia cocô na cabeça dele. E isso o deixava bastante aborrecido. Então, falamos apenas de um passarinho e falamos também de apenas um morador. Então, eu reescrevi a frase mudei para um passarinho e apenas um morador. Então, a frase estava no plural, falando de mais de um. E agora eu escrevi uma frase no singular, falando de apenas um passarinho e de um morador. Agora é a vez de vocês reescreverem frases com elementos do texto, fazendo algumas alterações. Então, agora você vai registrar lá no seu caderno. Vamos começar? Então, um olho lá na tela. Olha só a frase que eu trouxe para vocês. O passarinho cantava suavemente. Eu estou falando de um passarinho, certo? Agora, eu quero fazer referência a cigarras. Mais de uma cigarra. Cigarras. Então, eu quero que vocês reescrevam essa frase no caderno, alterando as palavras. Agora, não vai ser mais o passarinho que cantava suavemente. Você vai escrever trocando passarinho por cigarras. Então, você vai registrar a frase aí no caderno, com as adequações que precisar. Vejam que tem 3 lacunas na frase, que são as palavras que você vai precisar alterar. Vou dar um tempo para você registrar, fazendo as adequações, e eu já volto para a gente conferir. Reescreveu a frase fazendo as adequações? Vamos conferir então? Veja lá se o seu registro ficou assim. As cigarras cantavam suavemente.
Então, olha lá no seu caderno se você registrou bem direitinho. As cigarras cantavam. Veja que nós acrescentamos a letra M na palavra cantava, porque cantava é um só, mais de um é cantavam. Registro feito no caderno bem certinho? Vamos a mais uma frase então. Atenção! Os bancos também ficavam sujos. Agora você vai reescrever essa frase substituindo bancos por uma única cadeira. Não é mais de uma cadeira, é uma cadeira só. Então veja lá, você vai ter que alterar 4 palavras da frase, certo? Então reescreva fazendo as adequações e a gente já volta para conferir. Então, conseguiram fazer as adequações na frase? Vamos conferir? Vejam lá. A cadeira também ficava suja, porque agora eu estou falando apenas de uma cadeira. Então, a cadeira também ficava suja. Registro certinho no caderno? Muito bem. Então, agora eu tenho uma atividade para nós finalizarmos a aula de hoje. Vocês devem ter percebido, quando viram as imagens, que os moradores da pequena cidade não usavam chapéus comuns como nós estamos acostumados a ver. Os chapéus deles eram bem diferentes. Então, agora eu tenho um desafio para vocês. Tenho agora um desafio em mente. Crie e desenhe um chapéu bem diferente. Então, vocês vão se imaginar fazendo parte lá da história Cocô de Passarinho e vão criar um chapéu que vocês usariam se vocês fossem moradores dessa cidade,
certo? Então, um tempo para você criar o seu chapéu e ilustrar aí no seu caderno. Caso não tenha dado tempo de concluir esse chapéu bem diferente, você continua ele depois. Estou bem curiosa para saber como serão esses chapéus que vocês estão criando aí em casa. Crianças, foi um prazer estar com vocês em mais uma sequência de aulas. Continuem se cuidando. Foi muito bom estar com vocês e a gente se vê logo logo.